Salve, salve, rapaziada, meninos e meninas da nossa mediação tecnológica. Professor Silvio Santos, Biologia na área, tá bom? Falamos então, sobre, na última aula, nós falamos, se eu não me engano, foi sobre a questão dos ciclos, dos ciclos biogeoquímicos, carbono, oxigênio, água, enfim. Agora, dando continuidade, nós iremos falar sobre um assunto que é muito importante para a gente entender a dinâmica a dinâmica ambiental, do estabelecimento de espécies em um determinado local, uma determinada região. A gente sabe que para se formar uma comunidade, por exemplo, de seres vivos em um determinado ambiente, a gente tem o quê? A gente tem todo um processo de acomodação, de adaptação, de acontecimentos naquele local para que essas condições, hoje, atualmente, se tornem positivas para determinadas espécies. Mas será que quando esse ambiente era muito antigo ainda, muito tempos passados, será que esse ambiente já era dessa forma? Não, é muito provavelmente, é muito provável que não seja, que ele ainda não fosse da forma que é hoje. Ah, professor, mas o senhor está falando de qual ambiente? Eu estou falando de qualquer ambiente, Geralmente, há muito tempo atrás, aqui onde eu estou não era do jeito que é hoje. É preciso todo um processo natural para que essa área se tornasse habitável, digamos assim. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, essas linhas sucessivas, essas linhas de acontecimento dentro de um determinado período, nas linhas ecológicas, digamos assim. Tá bom? Então, hoje o assunto é o quê? Joga na tela e vamos falar sobre comunidades biológicas, abordando aí o tema sucessões ecológicas, O que é que seriam aí a sucessão ecológica? Dentro desse processo aí que a gente está falando agora, calma aí, deixa eu só dar tentar resolver essa situação aqui. Isso, agora foi. Pronto, estava dando um probleminha aqui na canetinha, mas vamos embora agora. Sucessão ecológica, exemplo de sucessão ecológica. Nós vamos falar do assunto e vamos citar alguns exemplos, tá? Vale lembrar que comunidades biológicas são comunidades de seres vivos, tá? E geralmente, quando a gente vai abordar a questão de sucessão ecológica, a gente vai perceber aí 3 fases, que é SESI, SERAL e clímax, enfim, a gente vai estar falando sobre isso durante a aula, tá? Bom, temos aqui a habilidade reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia para os seres vivos, beleza? Então é isso. Bom, o termo sucessão ecológica, tá? Aí tem gente que vai ver, o que é uma sucessão? Aí tem gente que pensa que é um sucesso estrondoso, É um sucesso muito grande, é uma sucessão, Já teve um aluno que falou isso para mim na sala de aula. Se ele estava brincando ou não, eu achei muita ignorância da parte dele. Mas, enfim, sucessão vem do sentido de suceder, de coisas que acontecem uma após a outra, Uma vem sucedida da outra. Então, sucessão ecológica, de que forma que aquela comunidade de ser vivo relacionada ao ambiente, ela vai alcançando patamares diferentes e vai, assim, sendo sucedida por novas paisagens, novas comunidades, novas vidas que vão se estabelecer num determinado local. Então, isso começa em um determinado ponto, e vai sendo sucedido aí por outros, O primeiro ponto, a gente tem um ambiente mais, vamos colocar assim, inóspito, Então, esse período aqui, geralmente, ele vai ser um período de adaptação da vida, Ali não tinha vida. Agora, as primeiras condições para a vida
elas precisam se estabelecer nesse local para que aquela vida mais estável, que é o ponto 2, né, para aquela vida mais estável chegar e conseguir fazer moradia, tá bom? Já na comunidade aqui, ponto 2, a gente tem o que a gente chama de uma estabilidade. Eu estou dando só um exemplo, tá? Isso aqui não existe em livros, é só uma forma de eu explicar o que eu estou dizendo, tá bom? No ponto 2, é uma estabilidade, ou seja, a vida ela consegue se estabelecer e consegue aí, então, firmar o seu desenvolvimento, né? Chegando no ponto 3, a gente tem, digamos assim, o auge, né? O auge das possibilidades, o auge da possibilidade de vida num determinado local. Então, primeiro, eu tive um período que era inóspito, foi preciso algumas coisas, né, alguns fatores biológicos acontecerem nesse local para que aquele local inóspito fosse se permitindo vida nesse local. Quando chega no 2, essa vida consegue se estabilizar, ela consegue se estabelecer naquele local. Isso significa que ela está no auge? Não, ainda não. Significa apenas que ela conseguiu se aprumar. E agora sim, a partir dali, eles vão conseguir se desenvolver com mais calma, né? Até chegar na fase auge, é quando ela está totalmente apta a servir, digamos assim, de moradia para um determinado grupo de animais, né, ou de seres vivos. Então, o quê? Sucessão ecológica é o processo ordenado, tá? Deixa eu mudar essa cor aqui. É um processo ordenado na instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Ocorre com o tempo, você percebe aqui que ela não é algo rápido. Ela ocorre com o passar do tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável, tá bom? Então, naquela linha do tempo, digamos assim, que eu fiz ainda há pouco, né? Começa naquela fase mais crítica, o ambiente não é adequado para ninguém. Ela vai passando por uma fase de desenvolvimento e chega ali no estágio 2, né? E no estágio 3, essa vida alcança uma estabilidade, tá bom? Então, a necessidade de um tempo para que esse ambiente se torne habitável, né? Voltando aqui, eu posso até tirar, né? Eu vou corrigir isso aqui que eu fiz. Essa estabilidade, ela vai chegar, na verdade, lá no 3, tá bom? Só para a gente saber. É aqui que está a estabilidade, né? Que seria a mesma coisa que o auge, né? O auge querendo dizer assim, que ali sim, agora, aquele ambiente está estável para a vida. E aqui seria, né, em desenvolvimento, tá bom? Então, o que seria, né, a sucessão ecológica é um processo ordenado, por quê? Por que ordenado? É porque ela não ocorre de uma vez, ela ocorre por fases, né? E é com fases de instalação e desenvolvimento de uma unidade, de uma comunidade, né? Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão sendo substituídas por comunidades mais complexas. Olha que interessante. Então, já subentende, já nos faz entender que, olha como é meio contraditório. Por mais que um local seja inóspito, mas, primeiramente, para ele se tornar um local habitável, digamos assim, né, não são os brutos que vão se instalar primeiro, são os sensíveis. São aqueles seres vivos de menor complexidade que vão ter capacidades mais... que vai ter capacidades mais
a palavra seria a mesma, né? Mais sensíveis de conseguir extrair alimento da onde é difícil extrair, entendeu? Geralmente esses seres menores, esses seres mais simples, eles têm uma capacidade de extrair nutrientes de locais que um grande não teria aquela capacidade, entendeu? Então, é preciso a ação desses seres mais simples numa espécie de preparação, é como se eles formassem ali uma espécie de tapete orgânico, para que agora possa, a partir dali, outras espécies mais complexas, com o passar do tempo, terem condições de se estabelecer. Tá? Então, coloca aqui para mim, o Lobo, na tela, por favor, junto comigo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem as comunidades, ó. A sucessão ecológica, aqui por trás de mim, né? Passa por 3 fases. A fase o quê? Fase seral, ou a fase ecese, a fase seral e a fase clímax, né? Lembra daquela reguinha que eu fiz lá no início, ainda há pouco? Era mais ou menos falando disso. É uma fase pioneira, é uma fase que a ecese é uma fase que está em pleno desenvolvimento e a fase clímax é aquela da estabilidade, tá bom? Então, sucessão ecológica ocorre de uma forma ordenada, como tem lá no conceito que eu acabei de falar, entendeu? Então, quando a gente fala ordenada, significa que tem uma sequência lógica, né, na observação da sucessão ecológica. A fase pioneira, a fase de desenvolvimento, né, de crescimento, de aumento, digamos assim, e a fase clímax é aquela fase onde a estabilidade já está acontecendo e as espécies ali já estão bem firmadas, digamos assim. Tá bom? Então, continuando, voltando só para a tela aí, nós vamos falar então o que seria, né? O que seriam essas comunidades, tá bom? Fase ecese, tá bom? Representa a comunidade pioneira. Comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. Entendeu? Então, se você tem ali um ambiente, vamos dizer assim, pobre em nutrientes, né? Ele tem, só que ele não tem a mesma quantidade que teria num local mais rico, né, organicamente falando. Então, existem seres minúsculos, seres mais fracos, que por não terem grandes capacidades de se alimentar, enfim, de consumir, né, grandes quantidades de alimento, então eles conseguem se estabelecer em locais que têm poucos alimentos, porque eles precisam de poucos nutrientes, assim, em termos proporcionais, eu estou falando, não é que eles não precisam, mas eles são pequenos e aqueles nutrientes ali, eles têm mecanismos para conseguir se suprir, né, ou se nutrir daqueles nutrientes. Então, eles começam ali a formar uma fase pioneira, tá? Uma comunidade pioneira, aliás. Já a fase seral é a comunidade intermediária, é aquela que está em desenvolvimento, tá bom? Representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade, né? Então aqui é a fase, digamos assim, de metamorfose, né? É a fase de, vou botar aqui um termo, transformação, posso assim dizer. É uma fase em que aquela comunidade, né, ela está em pleno período de acontecimento, ela está se desenvolvendo, ela está se desdobrando, o clima está selecionando as espécies que vão conseguir ficar por muito tempo, vai estar se desenvolvendo aquelas que não vão conseguir se alimentar. E nisso, quando chega a vegetação, né, nessa fase intermediária, aí vem as comunidades também animais, ou seja, os seres vivos, né? Os seres vivos não, porque as plantas também são seres vivos, né?
eu quero dizer mais os animais que estão envolvidos no processo, que proporcionalmente falando, vão precisar desse tipo de ambiente, como insetos, pequenos mamíferos, né? Aliás, pequenos invertebrados, pequenos roedores, né? Que também seriam mamíferos, pequenos mamíferos no caso, tá bom? Répteis, tá? Então, de acordo com a fase em que aquele ambiente se encontra, no caso aqui a fase seral, a mesma coisa não é só com relação à vegetação, é também com relação aos animais, as outras vidas que vão estar presentes nesse ambiente. Elas estão naquela fase de saber se esse ambiente é propício para elas ou não. Entendeu? Então, nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade. A última fase é quem? É a fase clímax. O clímax, eu acho que você já ouviu essa palavra, clímax diz justamente isso, é o auge, né? É o ponto alto de uma situação. Então, a fase clímax é a comunidade o quê? Estabilizada. Lembra até que eu voltei lá no meu exemplo e corrigi o que eu tinha confundido no início? Né? A comunidade, no caso da comunidade clímax, atinge o quê? Elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa, ou seja, é a massa de matéria viva, é a massa de seres vivos desse local, de vida, ok? Então, você consegue perceber que, olha que interessante, quando a gente diz que a sucessão ecológica é um conjunto de atividades ordenadas que acontecem de desenvolvimento, né, de vida num determinado ambiente, quando a gente fala ordenada, que a gente diz que das 3 fases simbólicas aí, que né, a fase ascese, a fase seral e a fase clímax, a gente não está dizendo que existe uma data, né, que existe um período. Geralmente em um mês acontece essa primeira fase, geralmente leva 3 meses a segunda fase, e a fase clímax ela vai levar aí, enfim, o resto da vida. Não. Isso vai depender de fatores, né, que são fora da vida, né, que a gente chama de fatores abióticos. O clima, o próprio solo, a quantidade de água disponível num determinado local, isso tudo vai, a umidade do ar, isso tudo vai influenciar para que uma determinada fase dessa consiga realizar a sua tarefa característica. Pronto. Primeira fase, a fase ascese, né? É preciso que aqueles organismos minúsculos, aqueles organismos mais frágeis, eles consigam ter como se alimentar ali. Beleza? O local, afinal de contas, ele é um local muito, muito ruim de sobreviver. Então, essas comunidades chegam e começam a se estabelecer. A partir do momento que ela vai se estabelecendo, vai começando a se proliferar uma vida ali, ainda que vidas simples, mas vai começando a se desenvolver uma comunidade ali de espécies vegetais, pequenos invertebrados começam a chegar porque passa a ter alimentação, entendeu? Então já serve como locais para reproduzir e assim a chegada da água, né? A presença da água no local vai ajudar muito na reprodução das pequenas comunidades vegetais, das plantas, por exemplo, as briófitas, que são os musgos ali, né, que dependem de água para reprodução. E essa cadeia de acontecimentos nessa comunidade, digamos, nessa microcomunidade, né, ela vai preparando tudo para que a vida comece a se tornar um pouco mais complexa. Ela vai dando substância, né? Ela vai nutrindo aquele ambiente. E aí as comunidades seral começam a aparecer, a fase seral começa a aparecer, porque começam a surgir plantas maiores, né? Vegetação maior, aparecendo plantas maiores, aparecem animais maiores, né? Essas plantas, essas comunidades vão servir de abrigo para invertebrados, para pequenos artrópodes, né? Isso vai atrair o quê? Outros mamíferos, vai atrair
vai atrair insetos, vai atrair aranhas, enfim. Vocês estão entendendo? Então, dependendo se forem árvores, arbustos frutíferos ali, que tem algum tipo de semente, podem atrair alguns roedores, né, que já são os animais ali um pouco maiores do que os ratos, enfim. Né? Então, você percebe que a mudança está acontecendo. Né? E quando chega numa fase em que existe uma comunidade estabilizada de vida naquele local, a gente chama isso de fase clímax, é quando a vida ela está tranquila, está suave na nave, tá bom? Então não esquece, fase ecese, fase seral, fase clímax. Ecese é a fase pioneira, a seral seria a fase intermediária, né, da vida, do desenvolvimento da vida no local. E a fase clímax é quando já tem uma biomassa estabelecida ali de fato. Tá bom? Voltando lá para a nossa aula, para a nossa tela, eu gostei de falar isso só para dar um arremate, né? Porque tudo isso que eu falei, a gente já tinha falado. Mas agora, já sabendo, né, dos conceitos, então acontece o seguinte, aqui nós temos uma imagem bem didática para vocês, que ela serve para a gente entender visualmente o que a gente falou. Então aqui eu tenho, vamos por 0, né, querendo dizer que é antigo, e aqui eu vou botar só para 2022. Eu vou colocar só para você entender, que ali é do início até os dias atuais, em uma determinada região. Então, aquelas espécies pioneiras que chegam no local são aquelas primeiras que se estabelecem, ainda tímidas, chegam ali pequenas, né? Então a gente consegue perceber que até aqui, mais ou menos, a gente tem uma fase, né? Qual? Ecese. É isso? Quando você percebe um outro tipo de vegetação, né? Você consegue imaginar uma fase de desenvolvimento, que é a fase seral. Né? Você consegue perceber árvores, aliás, arbustos, uma vegetação ainda pequena, sem muita expressão, mas já bem mais expressiva do que aquela vegetação pioneira, por exemplo. Né? Então vocês imaginam, em termos de ecossistema, essa fase aqui, ela atrai tipos de vidas características ou proporcionais a ela. Pequenos insetos, aliás, pequenos insetos, né? Insetos, pequenos roedores, enfim. Quando ela vem para essa fase a gente já pode perceber que tem maiores corpos vegetais, isso já vai servir para animais maiores também, portanto, para se abrigar, para procurar reprodução, para procurar alimento, entendeu? E quando a vida se estabelece de forma, né, que as árvores, nesse caso aqui, já estão bem grandes, é sinal que esse ambiente já está servindo de fato para criação, né, o desenvolvimento de vidas mais complexas. Tá bom? Então, conforme as forças que direcionam o processo, a sucessão pode ser dos seguintes tipos, né? Sucessão autogênica e a sucessão halogênica. Sucessão autogênica, ela ocorre em ambientes recém-criados, tá? Geralmente decorrente dos processos biológicos internos ao ecossistema e que modificam condições e recursos, tá? Então, assim, ela é um ambiente menor, digamos assim, tá? E ela vai estar ali mais restrita, né, ao ambiente interno dessa comunidade, onde aquilo está acontecendo. Entendeu? Então, há os ecossistemas que modificam as condições e recursos. Essa vai se dividir em dois tipos. A sucessão primária inicia um novo hábitat, né? Exemplo, rochas nuas, formação de ilhas por erupções vulcânicas,
ou exposição de ambientes após retração de geleiras. Você está entendendo? Então, aquele ambiente surgiu agora, né? Ele não está ali há muito tempo, enfim. Ele está ali, pode até estar há muito tempo, mas o que eu quero dizer é assim, ele até aquele momento não havia tido, né, nenhum tipo de situação biológica. Então, essa sucessão é a sucessão primária. A sucessão secundária ocorre em ambientes pré-existentes, né? Áreas utilizadas, por exemplo, na agricultura, ou seja, aquelas áreas que elas já estão ali, mas que você já mexeu nelas. Então, quando você modifica ela ganha uma nova característica, necessitando que todo esse processo ocorra. Entendeu? Então, você não vai iniciar o processo de vida nesse local. Você está sempre mexendo nele, né? Fazendo com que ele passe por esses processos de sucessão. Sucessão halogênica ocorre como resultado de mudanças externas ao ecossistemas ou forças geofísico-químicas, né? Ou seja, climáticas, podemos dizer assim. Ambiente de transição entre mangues e vegetação de florestas, tempestades e incêndios, ou seja, são ambientes naturais, tá? Esses ambientes naturais que passam aí por mudanças que não estão ligadas às vidas que moram naquele ambiente, elas não estão ligadas a simplesmente a vegetação daquele local, por exemplo, né? Então, o clima, a própria qualidade da água presente naquele local, por exemplo, a região de mangue, né? No mangue a gente tem ali o encontro entre as águas salgadas e água doce. Geralmente essas regiões, né, elas vão apresentar características de alimentação, devido também à questão das marés, da força do oceano com relação às águas, né, às águas doces, enfim, as cheias e as secas desse determinado local vão influenciar nas características biológicas desse ambiente, né? Vegetação de floresta, tempestades e incêndios, né? Tudo isso são sucessões, exemplo de sucessão halogênica. Descrição de uma sucessão ecológica. Em uma região desabitada, como uma rocha nua, as condições para que plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente são desfavoráveis, né? Então, nesse ambiente vai ter o quê? Iluminação direta, que vai causar o quê? Altas temperaturas. A gente está falando aqui, né, como ele deu um exemplo aqui, de uma rocha nua. Iluminação direta e causando alta temperatura. A ausência de solo dificulta a fixação de vegetais, né? A água das chuvas não se fixa rapidamente e evapora, tá? Então, tomando como exemplo uma rocha ali que tem uma superfície mais bruta, né? Ela esquenta demais, ela não tem facilidade ali para estruturas que vai permitir o enraizamento de plantas, e as águas das chuvas, devido à alta temperatura, ela se evapora rapidamente. Os seres vivos capazes de se instalar em tal ambiente podem ser bem adaptados e pouco exigentes, né? É aquilo que eu falei para vocês no início. Geralmente, essa primeira comunidade, ela vai ter uma capacidade de habitação, de adaptação boa, justamente porque ela não é muito exigente. Então, se ela não é muito exigente, isso significa que poucos recursos, muitas vezes, podem satisfazê-la. E isso faz com que ela acabe, né, se dando bem em regiões, né, ou em locais que aquelas plantas mais complexas não conseguiriam, entendeu? Então é um paradoxo, ela é simples, ela é um ser, né, pouco exigente, pequeno, mas ele tem capacidade de se adaptar num local
que um grandão não se adaptaria. Então, estes são os líquens, que são algas associadas a fungos. Nós falamos isso aí lá nas interações biológicas, né? Eu cito os líquens, tá bom? Aquela relação mutualística em que um ajuda o outro, nesse caso, e um acaba dependendo do outro, tá bom? Então, estes líquens que conseguem sobreviver apenas com água, luz e pouca quantidade de sais minerais. Então, numa rocha nua, onde vai haver uma grande dificuldade de desenvolvimento de vida, devido às altas temperaturas, poucas situações que permitam o enraizamento das plantas, né? E a evaporação da água, pouca quantidade de água no local, esses seres, eles vão conseguir se desenvolver nesse local, né? Partindo daí, então, o quê? Uma nova, como eles vão formar uma nova rede de possibilidades, né? Então, isso caracteriza a formação de uma comunidade pioneira ou ecese, né? Os líquens, por serem os primeiros seres a se instalarem são chamados de organismos pioneiros ou comunidade ecese. Tá? A atividade metabólica dos líquens vai lentamente modificando as condições iniciais da região. Olha que interessante. Aquilo que eu falei, olha o termo aqui, ó, lentamente. Não tem como você mensurar, ó, hoje se formou um líquen, então daqui a um mês já vai ter outros tipos de espécies aqui. Não, não é assim que funciona, tá bom? Então os líquens produzem o quê? Ácidos orgânicos que correm gradativamente a rocha, que corrói, né? Formando através da erosão as primeiras camadas de solo. Olha que interessante, né, pessoal? Ele vai corroendo a rocha, é como se ele fosse esfarelando a rocha, fazendo com que ela se torne um tipo de substrato diferente, né? Podendo, então, a partir dali, possibilitar o enraizamento, por exemplo, de plantas que virão a se instalar ali. Camadas sobre camadas de líquens vão se formando em um tapete orgânico, que é o quê? Que enriquece o solo, deixando o mesmo úmido e ricos em sais minerais, né? Então, você percebe que em alguns locais, por exemplo, como no Rio de Janeiro, né? Olha aqui para mim. No Rio de Janeiro, a gente tem aí as situações, principalmente nos períodos de chuva, né? Nós tivemos aquela tragédia de Petrópolis. A gente sempre associa isso a chuvas, no caso do Rio de Janeiro, aos deslizamentos que acontecem naquelas encostas, né? Então, essas pessoas se habitam em regiões de vegetação. Mas a gente sabe, né, que o relevo do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, ela tem ali uma característica mais rochosa, né? Então, aquela vegetação, ela está embasada em rochas, e as rochas, elas têm sua superfície muito densa. Elas passaram por um processo, sim, de sucessão, mas aquilo que está formado, segurando aquelas rochas, são como se fossem tapetes de organismos, de tecidos orgânicos, de seres vivos, plantas, líquens, musgos, enfim, que vão criando um tapete, né, espesso, servindo então de substrato para essas plantas. Mas a gente não pode esquecer que tem dois fatores. Primeiro, que se trata de uma rocha. Aquilo é liso. No geral, ela é lisa. E outra, essas rochas, geralmente, elas estão íngremes, em posições muito íngremes. Então, aquele tapete, com a chegada da água, né, água em grande quantidade, aquele tapete acaba soltando, ele desliza da rocha. E, agora, é claro, a gente está falando em grandes proporções, a gente está falando de florestas em cima das rochas que se formam. E essas florestas, esse sedimento, devido à inclinação das rochas, ele acaba se soltando, essa vegetação, né,
se solta e vem, dependendo ali da altura, ela vem com muita força, né, causando essas tragédias que a gente vê aí, né? Então, são situações previsíveis? Tecnicamente são, né? Mas também a gente sabe que falta a questão, né, de gestão pública, que deveria dar uma morada para aquelas pessoas que não... Se interditar aquele local, elas têm que providenciar outro tipo de morada, enfim. Aí já é um outro problema. Mas tá bom? É só para você entender como é que funciona aí. Vamos lá, voltando à questão. A partir de então, as condições já não tão desfavoráveis permitem o quê? O aparecimento de plantas de pequeno porte. Olha as briófitas aí que eu falei ainda há pouco, né? Olha ele chegando, musgos, as briófitas, que dependem aí da água para se reproduzir. Novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como as samambaias e arbustos. Aí já aparecem as pteridófitas. E também começam a aparecer os pequenos animais, como insetos e moluscos. Tá vendo? Como o próprio desenvolvimento da comunidade, os líquens da comunidade de seres vivos minúsculas, elas começam a dar condições para aquelas maiores começarem a aparecer. Etapa após etapa, a comunidade pioneira evolui até que a velocidade do processo começa a diminuir, chegando a um ponto de equilíbrio, no qual a sucessão ecológica atinge seu desenvolvimento máximo, né, que seria o clímax, compatível com as condições físicas do local. E essa comunidade é a etapa final do processo de sucessão conhecida como clímax, tá bom? Então a gente, ó, já tem uma onça, aí, enfim, essa imagem aqui é bem simbólica para você entender que agora sim você percebe uma estabilidade de vidas mais complexas que conseguiram, né, se estabelecer naquele local. Ao observarmos o processo de sucessão ecológica, podemos identificar um progressivo aumento da biodiversidade de espécies e na biomassa total, né? Então, tanto quando a gente fala de biomassa, a gente está falando de vida de uma forma geral, tá, pessoal? Presente no local. Tá? A estabilidade de uma comunidade clímax está em grande parte associada ao aumento da variedade de espécies e da complexidade das relações alimentares, né? E temos aqui os fungos brotando ali de uma madeira morta, né? Que eles são decompositores. Então, isso provando aí que aí já tem condições, né? Na comunidade clímax, já temos aí vários tipos de vida sobrevivendo naquele ambiente. Então, esse ambiente agora é facilmente habitável por qualquer espécie, não. Dependendo da espécie, aí vem a questão da adaptação, né? Então, daí se segue o processo de seleção natural, tá? Mas aqui já deu para a gente entender como ocorre uma escalada, né, da vida num determinado local, de que forma que começa, como que se divide, são as 3 fases, tá? Temos aí também a questão das associações autogênicas e halogênicas, não esqueçam, tem uma lida também sobre isso. Se for o caso, volta na aula e assiste ela de novo. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá para a nossa revisão.